Pega o máximo de perfeição que você pode conseguir, dados os limites da tua natureza. E pega aquilo que você habitualmente costuma fazer. Habitualmente, não esporadicamente, não heroicamente, não episodicamente, mas habitualmente. Quanto mais próximo o hábito tiver do máximo que você consegue fazer, mais você vive em arete. E aí então os gregos são traduzidos para o português e arete virou excelência. A excelência é uma busca de equiparação do máximo de perfeição em relação ao que você está acostumado a fazer. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui falando, eu estou produzindo o discurso, essa é a minha praia, eu estou explicando, essa é a minha praia, e eu explico o tempo inteiro, todo dia. Vamos imaginar, pegar o máximo que a minha limitação permite alcançar. E aquilo que habitualmente eu faço. Quanto mais perto tiver, mais eu estou em excelência. E a excelência é condição de uma vida boa. Né? E você vai dizer, e por que cargas d'água a excelência é vida boa e é felicidade? Porque é o que a natureza espera de você. Arete é a sua vida em harmonia com o cosmos, em harmonia com o resto. É como se o que a natureza espera de você para preencher esse quebra-cabeça, essa máquina, né, é você dar o máximo de você mesmo naquilo que é a tua praia. Porque você tinha os estoicos gregos que não tiveram relevância na história do pensamento. Né? E você tem os estoicos romanos. E justamente os romanos, que nunca foram muito bons de filosofia, no caso do estoicismo, eles é que se destacaram. Com direito a 3 grandes nomes: Epicteto, que era escravo, Sêneca, que era um jurisconsulto e senador, e Marco Aurélio, que foi imperador. Então, são os 3 grandes nomes. Já me interessei pelos 3 e já pus aí na internet muita coisa sobre cada um deles, e agora proximamente a gente vai apresentar 30 vídeos de cada um dando conta da sua principal obra, né? Então, por exemplo, Epicteto era escravo, por isso era analfabeto, portanto ele não escreveu a sua obra. Por isso se chama Manual de Epicteto, é o título que foi escrito por outra pessoa, um aluno que foi lá acompanhar as aulas que eram verbalizadas. Epicteto não escreveu. E Epicteto disse coisas incríveis, entre elas uma das principais ideias do estoicismo, né? Metade do mundo depende de você, a outra metade do mundo não depende de você. Quando eu digo do mundo, eu quero dizer da sua vida no mundo, digamos assim, né? Se você observar bem, estar aqui dependeu de mim, enquanto escolha para estar aqui. Por outro lado, o convite não. O convite se impôs. Então, invariavelmente, ou a coisa resulta de uma escolha, de uma deliberação sua, né, de algo que depende de você, para ser mais específico mesmo, algo que dependa de você, ou então o resto da vida vem de fora. Ou depende de você, ou vem de fora. Tá. Né? Então, e qual é a continuação desta lição? Ora, se um pedaço da vida depende de você e o outro pedaço não depende de você, não dê a menor bola para a segunda metade. Faça a primeira metade dar certo. Ah, mas fazendo a primeira metade dar certo eu vou ser feliz para sempre e vou... Não. Vou arrebentar. Essas coisas que, né, o pessoal promete tanto. Os aí. Coaches. Vou ganhar dinheiro, ser milionário, ser famoso, aumentar medidas genitais, vou não sei o quê, vou coisar e pá. Então, não. Aí o cara fala, não, mas eu quero a felicidade absoluta e para sempre. Então, acho que não vai rolar. Então aqui eu queria comentar alguma coisa que tem me surgido assim na mente, né?
É que no final das contas, quando você fala em filosofia, sobre felicidade, né? Hoje em dia, sobretudo, você tem, na verdade, dois pontos de vista que se enfrentam de maneira muito violenta, né? De um lado, você tem um entendimento de felicidade que depende só de você. Portanto, a felicidade requer uma espécie de blindagem em relação às ocorrências do mundo. E você consegue essa felicidade com exercícios espirituais. Os gregos tinham alguns para ensinar você a blindar. Por exemplo, os cínicos treinavam as crianças a passar ridículo na praça pública para serem chacoteadas, para passarem a não se incomodar mais com a chacota e, portanto, terem resistência. Imagina que em tempos de internet e redes sociais, esse ensinamento parece bem plausível. Com certeza. Você apanha, reza a literatura, né? Que eles obrigavam a criança a puxar um peixe morto com um fio como se fosse um pet. E aí todo mundo, ô palhaço, não tá vendo que tá morto, ô ridículo. E dava cascudo, deve ser louco, bate nesse moleque, e pó e tal. Até aprender a aguentar. Porque qual é a ideia? Você só será feliz se você não se deixar abater pelo que ocorre. Pior pode acontecer é a sociedade. Com certeza. É o outro. Então, nesse sentido, eles submetiam o pessoal a esses testes a humilhações públicas, ao ridículo, com vistas a formar alguém competente para enfrentar qualquer situação. Esse é um exercício. Preciso estar preparado, né, para uma situação de desvantagem, né? Então, submetia-se. Claro que, eu suponho, isso ninguém me disse, mas que essas práticas eram mais ou menos reguladas e, portanto, havia alguém olhando. Se a coisa desse ruim mesmo, tá bom, aqui já acabou o treinamento e tal, sai para lá. Então, mas ainda assim, era duro. Um outro tipo de exercício espiritual é a meditação. A minha amiga monja, que é maior autoridade do budismo no Brasil hoje, se não a maior autoridade hierárquico-administrativa, é certamente a pessoa mais conhecida, porta-voz mais conhecido, sugere a meditação. E a meditação terá seus benefícios imensos e justamente tudo isso caminha num certo sentido de dizer o seguinte: se você tiver... Quer dizer, a felicidade é um preparo espiritual interior que, entre outras características, tem um poder de blindagem importante com tudo aquilo que possa perturbar o espírito, possa perturbar a alma, toda ocorrência entristecedora, etc, etc. Então, a felicidade, ela é vivida interiormente, né? E tem a ver com esse preparo espiritual.